Eu tava aqui no Twitter ontem, domingo, lendo isso aqui. Esse tweet eu achei engraçado e eu achei que daria um vídeo interessante pra gente trocar uma ideia, um vídeo um pouquinho diferente, um vídeo meio Lucas Montano, né? Deu falando um pouquinho sobre o que eu acho disso aqui e a minha opinião, né? Vamos lá. O Dionísio, ele fez esse tweet aqui, eu não sei se eu sigo o Dionísio, não sigo, mas eu, sinceramente, eu tenho uma coisa muito forte quanto a seguir pessoas que têm foto de anime no perfil. Não é nada contra o Dionísio, tá? Mas eu não... Enfim... Isso aí a gente fala outro dia. O Dionísio tweetou aqui, então. A entrevista para minha primeira vaga em 2001 no Bradesco foi assim. Você terminou o ensino médio? Provavelmente ele respondeu que sim. Você sabe mexer no computador? Provavelmente ele respondeu que sim. Ou mais ou menos, né? Quer trabalhar aqui? É óbvio que isso aqui ele respondeu que sim, né? E ele recebeu aprovado, você começa na próxima segunda-feira. E por que esse tweet aqui é interessante? Primeiro, pela impressão que ele passa de que nos anos 2000 era muito mais fácil para as pessoas arrumar um emprego em tecnologia, era muito mais simples. O que pode ser verdade, mas também pode ser mentira. Isso depende muito, sabe do quê? Do seu ponto de vista e o quanto de privilégio, vamos dizer assim, você tinha nos anos 2000, tá? E eu vou chegar lá, não é militância, não. Eu vou mostrar pra vocês por que eu tô falando isso. Mas antes, eu quero falar desse tweet aqui, que é um quote, né? Eu cheguei no tweet do Dionísio pelo tweet do PokerDev. E aí ele fala, e tem influencer por aí que diz que nos dias de hoje nunca foi tão fácil entrar na área dev. E eu já falei isso com o PokerDev antes, né? Então, eu sei que a referência dele pra essa reply é isso, esse quote, né? E aí eu tava pra irritar e eu respondi, nunca foi tão fácil mesmo. E aí ele começou a responder aqui, e eu achei interessante a quantidade de likes, porque significa para mim, né, no meu ponto de vista, que as pessoas concordam mais com essa opinião do que com essa opinião, tá? E aí vamos tentar entender a opinião dele e o que eu acho sobre isso, porque eu comecei aqui o tweet zoando ele, mas no final eu tive que digitar um textão para explicar o meu ponto de vista, né? E eu quero comentar sobre esse ponto de vista para vocês aqui. Então vamos lá. Ele disse o seguinte, né? Então eu te desafio a criar uma conta fake de júnior sem experiência e tentar conseguir um estágio em menos de 6 meses. Eu sei que ele não fez isso aqui, tipo assim, por mal, tá? Mas isso aqui é muito importante deixar claro. Primeira coisa, se você é um dev júnior, se você não tem experiência, se você se considera um dev júnior, mas você não tem experiência, você não é um dev júnior, tá bom? Você é um dev iniciante. Alguém vai ter que te dar uma oportunidade para ter o seu primeiro emprego e você, de fato, ter experiência para falar, eu sou um dev júnior. Um dev júnior é um desenvolvedor que já trabalha na área. Bom, e se você for estagiário, você tem que estar matriculado numa faculdade. Bom, então, para conseguir um estágio, você precisaria ter a documentação necessária, né, lá da sua faculdade ou universidade, para falar que você pode estagiar. Uma pessoa que contrata um estagiário que não está na faculdade, ela está só tentando driblar impostos e te pagar menos salário e te colocar para trabalhar mais do que, de fato, o que você sabe, com um nome aleatório que não é desenvolvedor júnior, tá bom? Então, ele fez esse desafio aqui, e aí, beleza, né? Pô, primo, por que você não aceita esse desafio? Você vai peidar na farofa? Você não vai topar o desafio dele? Você não vai mostrar o seu ponto? Não, mas por diversos motivos, tá? Primeiro deles, né, é que eu simplesmente criar uma conta fake de um júnior, que seja com 2 anos de experiência, eu conseguir ou não o emprego, não prova que o mercado de trabalho, ele é mais fácil ou mais difícil, porque eu sou só uma pessoa. Isso não serve como base, como dado suficiente de amostragem para falar como é que o mercado está. Isso seria apenas a minha opinião pessoal sobre como é que o mercado está agora. Entende? Então, esse é um ponto que não faz sentido eu ter o trabalho de parar as coisas que eu faço, né, para tirar, sei lá. Porque isso aqui não é como gravar um vídeo, né? O pessoal fica falando, isso seria um excelente conteúdo, né? Isso aqui não é simplesmente eu abrir minha câmera, ligar a câmera, criar uma conta, sentar e esperar. Porque se for só isso, de fato, você não vai conseguir oportunidade nenhuma. Você está só criando a sua conta lá no LinkedIn e preenchendo, você não vai conseguir nada mesmo, tá? Para isso aqui funcionar, eu imagino algumas coisas, né? Eu até comentei aqui, comentei aqui, na verdade, ó. Eu comentei que isso implica em muito mais do que simplesmente criar um perfil. As entrevistas que eu vou conseguir em nome do conteúdo, para fazer um videozinho para provar que o mercado tá ruim ou não, que não vai provar nada, para ter 100 views, né? Não vou falar 100 mil, mas não é 100 mil, para ter 100 views, elas não valem o fato de que eu vou estar, primeiro, tomando a oportunidade de alguém fazer a entrevista, porque lembra, tem muita gente reclamando que não consegue nem chegar na entrevista. Então, se eu chego na entrevista
entrevista ou nas entrevistas e essas pessoas não, isso prova que elas estão certas e eu estou errado? Isso não prova nada. Isso prova que eu tomei o tempo de alguém que de fato está procurando uma oportunidade de emprego. Primo, mas esse seu motivo aí, ele só tem nobreza. Ele não fala muito sobre o mercado, sobre o desafio. Porque, como eu falei, né? Esse desafio por si só não prova que o mercado está ruim ou bom. Eu vou elaborar mais sobre isso. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, né? Mas enfim, comentei aqui que me desafiando não tem que provar nada. Se eu criar um perfil do zero e chegar na entrevista com 10 anos de conhecimento, dificilmente vamos passar como júnior. Isso aqui é muito importante, tá? É muito difícil eu criar um perfil com nome diferente, experiência diferente, e na hora da entrevista eu não me portar como uma pessoa que quer o emprego. Porque se eu quero provar para as pessoas que a minha teoria está certa, eu posso criar um perfil de júnior e ser o mais experiente possível nas entrevistas. E todo mundo vai olhar e vai pensar, pô, esse maluco aqui, ele não é júnior. Mas a gente quer um júnior, a gente quer pagar um júnior, a gente quer o trabalho de um pleno, de um sênior. Então faz muito sentido contratar ele. Então eu vou criar um viés aqui que não faz sentido. Você está entendendo? Eu vou criar um viés que talvez vai impactar o resultado da minha experimentação. Tá bom? Aí ele pede para mim argumentar o meu ponto. Tudo bem. Você acha que hoje é mais fácil do que lá atrás, quando muita gente fala o contrário? Simplesmente afirmar que é mais fácil é totalmente vago. Eu comentei que eu estava zoando ele, mas eu acho que ele não entendeu. Ele perguntou se ele estava fazendo bait. Ele falou que eu nunca vou admitir que eu estou certo, que eu estou errado. Para mim, não é uma questão de estar certo ou estar errado, tá? E aí a gente vai chegar nesse tweet aqui, que esse não li, não lerei, que eu escrevi, porque tem um motivo, né? Aqui eu, de fato, decidi explicar para ele por que eu não acho que o mercado de antigamente era mais fácil e nem que o de hoje é mais difícil ou mais fácil, entende? Para mim, é tudo equivalente, porque não tem como a gente comparar uma pessoa procurando emprego antigamente com uma pessoa procurando emprego hoje. Vamos lá, vou destrinchar isso aqui. Quando eu tinha meus 20 anos, 22, 23 anos, eu procurei uma oportunidade de tecnologia, não uma, né? Eu procurava empregos na área de tecnologia. E como é que funcionava, né? O Dionísio falou aqui que ele chegou lá no Bradesco e ele respondeu essas 3 perguntas, ele foi contratado. Mas o Dionísio não fala quantos currículos ele mandou. O Dionísio não fala quantas entrevistas ele fez. E mesmo que ele falasse, isso não refletiria 100% de como é que era o mercado de trabalho. Como é que era o mercado de trabalho para mim? Eu morava em uma cidade chamada Ribeirão das Neves. Nessa cidade não tinha emprego de tecnologia. Tá? O emprego mais tech que tinha lá era professor de cursinho de informática, que inclusive foi uma das coisas que eu fiz. Mas para ser programador, por exemplo, não tinha oportunidade. Tá? E aí como é que funcionava, então, lá nos anos 2000 para poder procurar uma oportunidade no mercado de tecnologia, né, de programação? Você tinha que ou saber quais empresas estão contratando para alguém te indicar lá, tá? O que aconteceu comigo também, ou você precisava mandar currículo manualmente, vamos dizer assim, né, para as pessoas. Eu poderia mandar por e-mail? Talvez, tá? Mas não era uma coisa muito comum antigamente, tá? O que a gente fazia? A gente ia na Lan House e a gente imprimia lá 20 currículos, por exemplo, colocava num envelope de papel pardo e aí a gente conhecia algumas pessoas, ou seja, o networking já era interessante, já era importante, que falava, empresa tal está contratando. Eu não trabalho lá, não tem como eu te indicar, mas vai lá e manda um currículo. Ou a empresa... Essa é muito legal. A empresa colocava no jornal que estava contratando, ou a gente ia no Cine. O jovem hoje acho que nem sabe o que é o Cine, tá? O Cine é o Sistema Nacional de Emprego. E aí, como é que funcionava o Cine? Você ia lá e fazia o seu currículo com uma pessoa lá, verbalmente, né? Você falava quais habilidades você tem, quais você não tem, o que você faz, o que você já fez, o que você sabe fazer, o que você gosta de fazer. Ela vai construir um currículo. Eu vou ser sincero, eu nunca nem vi esse currículo que ela constrói na plataforma, tá? Mas ela constrói um currículo e ela fala, olha, tal empresa está contratando, vai lá, toma essa carta aqui. Olha, a empresa Y está contratando, vai lá, toma essa carta aqui. Então, a gente dava a gente uma carta, e a gente levava essa carta, que era como se fosse uma carta de recomendação, e um currículo. E aí, a gente chegava lá, no dia determinado, entregava essa carta, entregava o currículo, e aí você ia conversar com o líder da área, você ia conversar com o RH, tudo no mesmo dia. Tá? Então, você tinha que pegar um ônibus, você tinha que sair da sua casa. E aí, às vezes, você tinha que pegar... No meu caso, como eu morava numa cidade que não era muito desenvolvida, eu tinha que pegar 2, 3 ônibus para chegar no lugar. Isso quer dizer que é mais fácil, que é mais difícil? Não necessariamente. Estou te falando que, do meu ponto de vista, a minha experiência não foi a mesma do Dionísio. Então, a gente tinha que levar o currículo lá, levar a carta de recomendação, ou o que quer que seja, e conversar com a pessoa,
sabe? A pessoa ia te perguntar, você quer trabalhar aqui? Igual o Dionísio falou, né? Você tem vontade de trabalhar aqui? Você não podia simplesmente virar o olho e falar, se eu estou aqui é porque eu quero. Não, porque é muito provável que você não ia passar na entrevista, tá? E nem não ia ser lacre, né? Como é hoje em dia. E aí, você conversava com a pessoa e ela falava, olha, a gente vai entrar em contato. E esse vai entrar em contato seria equivalente aos e-mails que a gente tem hoje de, olha, você não passou na entrevista, mas vai ficar aqui no nosso banco de talentos. Era o equivalente a isso, tá? Às vezes até entravam em contato, às vezes não também. Grande parte das vezes não. Então, eu te falo que, para mim, a experiência foi, eu fui na entrevista presencialmente em um monte de lugares. Lembrando que eu era uma pessoa desempregada, então, como é que eu arrumava dinheiro para fazer a entrevista? Eu tinha que pedir minha mãe, eu tinha que pedir meu padrasto, eu tinha que, vender latinha, eu tinha que formatar computador, formatava o PC na época já, formatar uns PCs para eu ter um dinheiro, para eu ter 10, 15 reais, para eu poder ir na entrevista, fazer a entrevista, e descobrir que eu não passei. Como é que funciona hoje? Hoje, muitas pessoas, não vou dizer todas, tá? Mas muitas pessoas vão abrir o LinkedIn, vão clicar lá na guia Vagas, no botão Vagas, vão filtrar pela especialidade que ele entende que tem, por exemplo, Java, e vai clicar em todas as vagas de Java e vai clicar em aplicar em todas as vagas de Java. Mesmo se a descrição da vaga não bater com a experiência que ele de fato tem. Por quê? Porque o importante é conseguir a oportunidade, é conseguir o emprego, é conseguir a entrevista para mostrar que a pessoa tem habilidade ou não. E qual que é o ponto para mim disso aí? É mais fácil ou mais difícil, primo? Não. Mas olha só, eu vejo as pessoas falando que se aplicaram a 1.000 vagas, a 500 vagas, a 700 vagas e que tem como provar. Você acha que na minha época, com recurso finito, uma quantidade finita de dinheiro para poder fazer a entrevista, para poder imprimir os currículos, era possível fazer 500 entrevistas para arrumar um emprego? Não era possível. Não tinha como. Sequer tinham 500 oportunidades de emprego para eu fazer a entrevista. Por quê? Porque eu tinha que vir em Belo Horizonte. Belo Horizonte tinha, em tese, 3 lugares que você acharia emprego de tecnologia. Na região da Pampulha tinha uma área que tinha algumas empresas de tecnologia. No centro de BH tinha algumas empresas, tem, né? Até hoje algumas empresas. E mais ali para o lado da Savassi, ali para aquele lado mais chique, também já tinha algumas empresas de tecnologia. Né? Call center também contratava nessa época para trabalhar com TI e por aí vai. Mas você tinha que ir lá e sentar numa sala com 30 pessoas, fazer uma redação e falar, se você fosse um animal, qual animal você seria? O que você faria? Você atropelaria as pessoas ou atropelaria seu irmão com o trem? Umas respostas, umas perguntas nada a ver, assim, que você fala, meu Deus, eu só quero emprego. E isso tinha um custo. Né? Hoje as pessoas elas usam aí as ferramentas que tem disponíveis na internet para se aplicar a milhares de vagas sem filtro. E aí isso quer dizer que elas são melhores ou piores do que eu? Não quer dizer nada, você entende? Isso não quer dizer que eu sou melhor ou pior que essas pessoas. Quer dizer apenas que eu tive uma experiência completamente diferente, que o meu ponto de vista, o meu jeito de ver o mundo, de ver o mercado de trabalho, ele é diferente. Antigamente, o nosso problema maior era sobre ter uma oportunidade e acesso ao conhecimento. A gente não tinha YouTube, a gente não tinha cursos, bootcamps, plataformas de aprendizado, aplicativos de aprendizado. A gente não tinha tudo isso para aprender a programar, para aprender a fazer as coisas, tá? E tinha um conjunto de recursos, como eu já comentei, bem finito, bem reduzido para aprender tecnologia, né? Isso quando as pessoas não tinham que ir para a faculdade, por exemplo. Pessoas do interior, tinham que ir para a faculdade para poder ver sobre computadores, sobre tecnologia. Eu ainda não estava num lugar tão ruim, porque eu ainda tinha a possibilidade de ir para a Lan House para poder usar a internet, que é o que me ajudou bastante. Mas tiveram muitas outras pessoas que não tiveram essa oportunidade. Hoje a gente tem faculdade EAD. A pessoa pode morar em qualquer lugar. Se ela tiver um computador e acesso à internet, ela consegue fazer faculdade. Ela consegue se graduar. Na minha época, isso não era possível. Hoje a gente tem empregos para trabalhar remotamente. Na minha época, também não era muito comum. Eu acho que eu não conheci ninguém, eu não conheci ninguém lá nos anos 2000 que trabalhava com tecnologia ou que trabalhava remotamente. Eu não conheci ninguém que trabalhava com tecnologia, para você ter ideia. E nem que trabalhava remotamente. Tá? Eu não tive essa oportunidade, para ser sincero. Então, como é que você acha que era, né, no caso, para mim, procurar emprego? Tudo bem, o Dionísio aqui falou que a entrevista para a primeira vaga dele foi assim, mas isso quer dizer que hoje é mais fácil ou mais difícil? Não, hoje a gente tem problemas diferentes, tá? Hoje um dos maiores problemas é que o conhecimento está amplamente difundido, a gente tem muito
conhecimento disponível, tem muita gente ensinando, muita gente aprendendo, muita gente estudando. Os salários em tecnologia, eles aumentaram consideravelmente de quando eu comecei em tecnologia, o que fizeram que as pessoas se atraíssem para esse mercado, para esse setor, porque elas viram que é interessante. E aí hoje a gente tem um problema que é o seguinte, hoje a gente aplica para uma vaga e um monte de gente também aplica. E essas pessoas estudaram as mesmas coisas, elas têm quase que meio que o mesmo nível de conhecimento. Então, como é que você diferencia essas pessoas? Às vezes é por um portfóliozinho, às vezes é por um curso a mais. Hoje em dia, né, usam o critério de qual faculdade a pessoa cursou. Então, se uma pessoa fez uma federal e a outra fez uma Uniesquina, em tese vão dar mais prioridade para quem fez a federal. Hoje, pequenas coisas contam muito para te diferenciar de um outro candidato, né, dos milhares de candidatos, na verdade. A diferença é que na minha época a gente concorria com 40, 50 pessoas, mas era difícil para essas 40, 50 pessoas chegarem lá naquele escritório para fazer a entrevista com R$10 no bolso, com dinheiro para ir e voltar e sem dinheiro para comer uma bala macia, que eram 5 centavos na época. Porque qualquer coisa de desinteirar a passagem, a gente ia ficar para trás, ia virar mendigo no centro da cidade. Você entende? Isso quer dizer que o mercado de trabalho é mais difícil antes ou é mais difícil hoje? Isso não quer dizer nada. Isso quer dizer que as pessoas têm diferentes experiências. Isso quer dizer que os problemas que as pessoas têm hoje são diferentes dos problemas que as pessoas tinham antigamente. E aí vocês têm que parar. Por que eu estou falando disso, né? Porque, na minha opinião, vocês têm que parar de achar que a gente está competindo com vocês, tá? Isso não é uma novela mexicana, isso não é uma competição para ver quem tem a vida mais desgraçada, quem tem a vida mais difícil, mais afundada. É difícil para todo mundo. E aí, o tempo que vocês gastam discutindo com umas pessoas para falar que a sua vida é pior, que ela é mais difícil, você podia usar esse tempo para poder se conectar com essas mesmas pessoas, para poder fazer um networking, para poder absorver a experiência, para adquirir conhecimento, tá? Tanto nós de vocês quanto vocês de nós. Essa é a grande verdade. As pessoas perdem muito tempo discutindo como se nós ou elas fôssemos o problema. E não é. O problema é o mercado de trabalho, que ele é selvagem. Já falei isso antes. O mercado de trabalho ele não existe para dar oportunidade para ninguém. Ele não existe para te ajudar, para te dar uma moral. Ele não sabe nem quem você é. Assim como ele também não sabia quem a gente era. Então, a verdade é que tá ruim para todo mundo, mas sempre esteve ruim para todo mundo. E a gente teve um período de alta disponibilidade de empregos durante a pandemia que não vai voltar, que não vai acontecer. Muito pelo contrário, as pessoas estão todos os dias criando novas ferramentas com inteligência artificial e falando veementemente, os desenvolvedores não vão mais existir em 1 ano, em 2 anos, em 5 anos. As pessoas estão muito preocupadas em tirar a gente do jogo. É muito difícil, vou ser sincero, é muito difícil tirar a gente do jogo. Hoje a gente tem habilidade que não é só habilidade mecânica de digitar, de clicar o mouse para gerar código. A gente tem habilidades analíticas, a gente tem expertise, a gente conhece os problemas, a gente passou por eles. São coisas que a inteligência artificial ainda está um pouco longe de conseguir, tá? Mesmo as melhores inteligências que geram códigos mais bonitos e legíveis, elas ainda estão longe de conseguir reproduzir a experiência humana, a habilidade humana de resolver problemas, tá bom? Ela é só uma síntese baseada num monte de resoluções de pessoas reais, pessoas que resolveram problemas, disponibilizaram na internet, nos meios de comunicação, e essas IAs simplesmente pegaram esse trabalho de outras pessoas, absorveram esse trabalho, e aí as pessoas que as criaram tendem a dizer que elas são melhores do que a gente, o que também não é verdade, tá? Então, para mim, existe muita coisa ao redor disso, e não, eu não vou fazer o desafio, eu não vou criar uma conta nova no LinkedIn para poder provar que eu estou certo ou que eu estou errado, porque isso demanda muito mais do que simplesmente criar um perfil, tá? Isso vai demandar tempo, vai demandar eu me aplicar às vagas, buscar as melhores oportunidades. Eu tenho, inclusive, um vídeo aqui sobre como é que eu busco oportunidades que eu estou procurando no emprego. E assim, se for fazer um negócio meia boca, eu prefiro não fazer, porque não tem como. É o que eu estou falando. Não tem como simplesmente você criar uma conta e esperar que a vaga vai cair na sua cabeça. Não tem como, não funciona, né, na verdade, criar um perfil e sair clicando em Easy Apply em todas as vagas, tá? Você tem que construir um bom network, você tem que montar um perfil legal, você tem que ter um portfólio para se diferenciar das milhares de pessoas que se aplicam contra você nas vagas. É isso. É com isso que você tem que se preocupar, é isso que você precisa entender. Não tem ninguém aqui querendo discutir quem é que tem a maior desgraça. E quem está fazendo isso está errado, está perdendo tempo, tá bom? E é isso o vídeo de hoje. Eu espero que eu não tenha sido muito rant, né? Não tenha falado coisas de um jeito muito saudosista, porque o que eu quero de fato é que todas as pessoas fiquem bem, que elas consigam suas oportunidades,
que elas adquiram experiência, que elas de fato tenham, né, a oportunidade de ver se o mercado de tecnologias é para ela ou não é. O que é muito difícil acontecer se você ainda não teve nenhum emprego, nenhuma oportunidade, se ninguém ainda te deu a chance de mostrar o seu trabalho, tá bom? É isso, tamo junto e até o próximo vídeo.